Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro. E hoje a gente tem uma convidada especial para falar de um assunto muito especial, diversidade e inclusão, um assunto que a gente gosta muito de falar, né, Nanda? É verdade. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo Jandaracy Araújo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, acho que é uma oportunidade boa de todo mundo se inteirar um pouco e aprofundar nesse assunto tão importante, que é um propósito de vida. Com certeza. Com certeza. Mas, para começar, você pode nos dizer quem é você? Sou Jandaracy Araújo, mãe de Luana de Mara, baiana, graças a Deus. Sou a executiva do mercado financeiro e cofundadora do Conselheira 101, um programa para a inclusão de mulheres negras e indígenas. É, isso aí você fez um resumo, né, rápido, gostei, porque eu falei, ela vai ficar 5 minutos. Você já fez coisa pra caramba, né? Sim, muita coisa, muita coisa. O pessoal eu posso chamar de Janda, né? Sim, por favor. É que a gente já se apega, né? Já pegou fica íntimo. Já tá íntimo. Já tá íntimo. É Janda. Ô, Janda, vamos tentar então contar um pouquinho da tua história, começando lá da Bahia, né? Você é baiana, não é isso? Isso, Conta sou pra baiana. gente como é que era a tua vida lá na Bahia, em família. Bom, eu sou a sétima, né, de 7 irmãos, de uma família preta, né, tipicamente nordestina, de um pai e de uma mãe que tinha como valores principais a educação. Com 7 filhos, né, minha mãe super rígida, e eu falo que essa rigidez dela era uma rigidez com doçura, né, porque ela nos preparou para a vida, para o mercado de trabalho, principalmente porque o que ela via, ela era costureira, e então ela tinha as encomendas e tinha que entregar essas encomendas, e ela tinha um círculo de amizade e de convivência com pessoas de outras classes sociais. E ela nos preparava para estar em todos os meios. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes. E meu pai, que foi um homem que começou a vida na roça e terminou aposentado como um gerente, né, técnico dentro da Petrobras, ele investiu tudo que ele ganhou e toda a ascensão dele na nossa formação. Isso fez toda a diferença. Mas, no entanto, nada disso impediu, obviamente, que a gente não passasse, apesar de Salvador, a Bahia, ter mais de 80% da população negra, o racismo lá e estrutural ainda é muito preponderante. Imagina naquela década de 80, 70, né? Como não era. Hoje, com todas as leis, com todas as ações afirmativas, a gente ainda tem dificuldade. Então, eu vim de um lar onde eu fui preparada, meu pai sindicalista, então a gente foi preparado para lutar por os direitos e também estar no mercado de trabalho de uma forma muito mais, como eu diria, não subserviente total, fazendo uma trajetória de carreira. Então, a educação foi o maior investimento que nós tivemos na nossa família e isso fez com que a gente chegasse aqui. Mas antes disso, eu tive 2 filhas. No meio do caminho. Mas peraí, que a gente meninas. tem muita coisa para falar ainda sobre isso. Eu queria saber o seguinte: o que é a educação para você? Educação, ela é a principal ferramenta de transformação. Eu acho que a maior mazela de um país é o não acesso à educação de qualidade para todo mundo. Porque a partir do momento que todos acessam da mesma forma, e aqui a gente precisa falar das ações afirmativas voltadas à educação, é fundamental para a gente transformar a sociedade, né? Principalmente quando eu falo desse pilar racial, que eu tenho historicamente um contexto que durante séculos, né, aligiu pessoas negras, indígenas desse ambiente, a gente ainda tem muito que desenvolver em ação afirmativa. Mas a educação de base, né, e acesso à educação superior são agentes de transformação, efetivamente. Eu me formei muito antes, né, da lei de cotas, ainda não tinha, né, eu tenho 50 anos, mas é um grande pilar de transformação. Então, a educação e educação de base, eu acredito muito na educação de base, porque você precisa ter uma boa educação de base para chegar na universidade preparado, fazendo boas escolhas, apto, né? E a gente tem aí uma série de coisas ainda, de oportunidades no nosso país. Nem todo mundo, de norte a sul, tem essa oportunidade de ter educação
de qualidade, infelizmente. Com certeza. Você falou de duas questões que moldaram a sua vida, né? Que é a educação formal e a educação em família também, essa consciência, né? Isso é muito importante para, dentro de casa, ter já esse olhar diferente, como você falou, de chegar no mercado e tal. Você tinha já um sonho, assim, quando você era mais jovem? Esse é um ponto super importante, né? A gente, e aí falando como mãe também, né? Nesse momento, a gente precisa, as famílias é o primeiro lugar onde uma criança ela começa a ter esse ambiente propício para ela começar a gostar de ler, né? Gostar de ouvir música e gostar de estudar. É onde se nasce a possibilidade dos sonhos. E eu vou compartilhar, eu até falei recentemente sobre isso. Eu fui uma criança criada para eu podia ser o que eu quisesse. Independente de ser uma menina, então eu fui educada com 7 irmãos, os mais velhos 4 homens, dentre eles, e eu brincava de menino, brincadeira de menina, não tinha essa coisa, era brincadeira. Então eu fui a menina que empinava pipa, né, que fazia carrinho de corrimã. As marcas estão aqui para comprovar. O joelho, né? Todo o joelho ralado, né? Algumas cicatrizes, alguns pontos, né? Braço cortado e tal. Imagina, queria pegar pipa, gente. Não era uma coisa assim tão comum, né? Então eu vivia me ralando por aí. E essa forma de ser criada no tudo podia me possibilitou experimentar. Minha primeira formação é metalmecânica, inspirada no meu pai. Então você vai numa trajetória onde você tem exemplos e pessoas que te inspiram dentro de casa, referência. E eu fui muito privilegiada. Eu costumo dizer que eu tive o maior privilégio foi eu ter nascido na minha família e ter os pais que eu tive. De uma família que meus pais, né, faleceram há pouco tempo e estruturada. Pessoas simples, mas com bastante estruturação e bastante voltada para essa agenda de formação dos filhos, porque eles já tinham essa consciência, né? Olha, a gente não é rico, mas o maior bem, a herança que a gente tem para dar é essa. Com certeza. Você está falando de família, né? Você tem 2 filhas, você falou, quais são os nomes? Luana e Dilmara. Tá. E o que a maternidade te trouxe? A maternidade trouxe a responsabilidade, acho que é um grande desafio. Você ser referência de outro ser, né? De uma outra pessoa que está ali, que você não sabe muito bem o que você vai fazer, né? E acho que tem isso para todos os pais. Você não tem fórmula, né? Porque cada um tem um jeito, cada um tem uma personalidade, cada criança é de uma forma. Mas o que você pode dar de melhor e qual é o role model que ela vai ter que seguir? Então, acho que nessa cota, eu estou falando, acho que eu já venci essa parte. Elas são, uma é advogada, a outra é fisioterapeuta. Então, efetivamente, já pulei mais uma etapa. Então, acho que nesse aspecto, a minha maior preocupação com elas era ser uma referência, com essa trajetória de como elas podem ser também o que elas quisessem, né? E como elas poderiam transformar o mundo, que eu acho que é uma outra coisa super importante. Sim. A gente não olha só para dentro, a gente precisa transformar também. Agora, ela tinha esse mundão aí aberto, a Janda, e aí por isso ela fez coisa beça, né? Eu comecei falando que você conseguiu fazer um bom resumo, mas a gente pesquisando a vida dela, ela consertou eixo de caminhão, ela teve uma pequena serralheria, enfim, além da área toda de finanças, que ela, tipo assim, uma coisa tipo bem diversa de experiência na vida, né? Conta um pouquinho. Eu tive oficina mecânica, eu tive serralheria, eu tive um pequeno buffet onde eu fazia café da manhã, assim, essa liberdade. Gente, foi o que me permitiu chegar até aqui hoje. Eu tive empresa, abri 2 empresas, vendi empresa, em 2019 vendi uma empresa. Essa coisa do tudo podia e de você não ficar encaixada em uma caixinha me possibilitou experimentar de coisas. É porque a área inicial é mecânica, então, né? Essa parte entrei na mecânica, metalmecânica, né? Depois eu fiz administração, depois eu mudei para o Rio, onde eu recomecei do zero. E aí fui fazer uma outra faculdade, na época marketing estava surgindo muito forte, aí fiz um curso de administração com ênfase em marketing
E aí depois... Isso já mãe? Já mãe, já com 2 filhas. Tipo, tudo tranquilo, fácil, né? Fácil. Tudo muito simples. Simples, né? As crianças Claro pequenas, né? Claro que não. Isso, tô falando, parece que foi tudo tão suave. Não foi, gente. Verdade. Não é nada suave. Mas você vida... tinha gente para te ajudar com elas? Gente, que gente? A gente tem a gente. Você não era casada? Não, já tinha me separado. Inclusive foi uma situação bem difícil, foi um dos motivos da minha mudança para o Rio, né? Um dos motivos era esse relacionamento que não era saudável à época. Uma situação muito similar à que muitas mulheres no Brasil vivem. Sim. E esse recomeço, né? Então a minha história não tem nada de glamour. Acho que é muito importante falar. Os desafios foram os mesmos, mas muito abençoadamente eu volto para esse lugar com todas as dificuldades, a rede de apoio. Primeira rede de apoio, uma família que me incentivou, vai e você pode, né? Já com 2 filhas, vai que a gente está aqui. Você tem uma raiz, né? Tem raiz. E a rede de apoio que a gente constrói. Então, eu quando fui para o Rio, eu morava num quintal. O primeiro lugar que fui morar, tinha uma tia que morava lá, ela fez assim, olha, eu moro... né, um quintal, isso é muito comum no Rio de Janeiro. Sim. A família mora ali, cada um vai construindo uma casa e vai todo mundo morando ali. Primeira rede de apoio. Mulheres como eu, que também tinham filhos, e aí a gente se revezava nos cuidados. Sim. Todo mundo que vive em comunidade sabe como é isso. A gente se reveza, uma cuida do filho do outro e a gente vai se cuidando também. Então essa é a primeira rede de apoio. E essa rede de apoio, ser lá no Rio, aqui em São Paulo, foi que possibilitou esse modelo de fazer a autotransformação, de ser quase uma mutante. E eu costumo dizer que tudo isso que eu fiz na vida, ser mecânica, ir para debaixo de caminhão para soldar, né? Ir para a cozinha, fazer salgado para vender na rua, ser uma mulher da área de finanças, trabalhar em banco, né? Ser diretora de um banco, como foi, hoje ser conselheira de administração, tudo isso fez com que eu chegasse aqui hoje, né? Com os pés no chão, que acho que é uma coisa mais importante que a gente precisa ter. A gente não é definido por posição que ocupa, por cargo, por quanto tem no banco, mas é o pé no chão, humildade, né? Para poder continuar seguindo e aprendendo, porque a gente tem que aprender todo dia. E essa curiosidade, né? Pela vida, pela carreira, por esse mundo de possibilidades. Eu costumo falar para as pessoas, e para as mulheres e para as mais jovens também, não se apegue. O mundo tem tanta coisa incrível que você pode aprender, que você pode fazer. Se não está bom, não está feliz fazendo aquilo que você faz, você pode descobrir outras coisas que você pode fazer, porque a gente tem milhões de habilidades e a gente explora pouco. Sim. E eu ter sido criada dessa forma, do tudo podia, me deu essa tranquilidade. E por que não? Uhum. Tudo parte pelo e por que não? Agora, você está falando dessa rede de apoio, você está falando muito sobre família, sobre origem, e eu percebo ali nas suas redes que de vez em quando você fala sobre a sua religiosidade. Sim. O quanto isso é importante para a sua vida? Fundamental. Até porque é um outro processo muito interessante. A gente vem eu sou de matriz africana, né? Eu sou uma mulher... Candomblessista? Sou candomblessista. Tá. Minha mãe também era. Então, tá no sangue, vamos dizer assim, praticamente no sangue. Eu fui criada num lar, mesmo ela sendo candomblessista, outra coisa, curiosidade para vocês. Mesmo a minha mãe sendo candomblessista, ela nos criou para seguirmos a religião que quiséssemos. Então, eu tenho na minha casa evangélicos, eu tenho pessoas que são católicos, assim, fervorosos, e tem também candomblessistas. Então, eu acho que essa... Não foi uma obrigação. Nunca, não. E ela nos educou dessa forma. Tanto que eu tive um período que eu fui evangélica. Uhum. Olha que coisa interessante. Que coisa, né? E nesse processo de descoberta, né, eu frequentei filosofias orientais, Sesshonoye, eu tive essa coisa de, deixa eu descobrir que caminho eu vou seguir. Cheguei a me batizar na igreja e depois eu descobri que era outro caminho. Uhum. A ancestralidade me trouxe de volta. E falar sobre isso também é muito importante, porque nos coloca num lugar do não preconceito. A gente ainda tem que lutar muito contra a intolerância religiosa no Brasil. Infelizmente,
Para quem não sabe da história, acho que é importante compartilhar, até meados de 1974, década de 80, era proibido o culto. Então a gente vem de um país construído nesses moldes. E a gente está falando disso, está falando de diversidade, está falando de inclusão, né? Que isso tudo esbarra nessas questões todas, né? E você está falando muito sobre identidade. Qual a importância da gente dar as mãos para a nossa identidade, para a gente poder traçar novos caminhos e ter mais consciência? Eu acho fundamental. Aliás, o não abraçar a identidade é que tem feito que a gente esteja vivendo nessa nova pandemia de saúde mental. Essa necessidade de se encaixar em modelos que não são originários seus, que não pertencem ao que você é, e falando de diversidade e inclusão, imagina você ter que negar a sua religião, você ter que negar a sua orientação sexual, você ter que mudar o seu estilo, mudar o cabelo, por imposição, não porque você quer. Porque a sociedade só te aceita se você estiver nesse padrão. Quando você não resgata e você não pode ser você, isso adoece as pessoas. E aí a gente está vendo a nova epidemia, que é a saúde mental, as pessoas tendo burnout, porque você está se transgredindo o tempo inteiro. Você está tendo que se enquadrar numa coisa que não é você. E isso adoece. Então a gente precisa muito trazer isso para o dia a dia, nas relações diárias, não é só nas organizações. A gente tem falado muito isso para dentro das organizações, mas começa antes. Começa nos corredores, começa no elevador, começa no shopping, começa em qualquer lugar, na sua casa, por exemplo. Quantas pessoas diferentes essas pessoas estão recebendo? Com quem você está lidando no seu dia a dia? Então isso faz toda a diferença, né? A diversidade e a inclusão, ela não é para dentro da organização, ela é para fora. É como você é no dia a dia. Porque você também, de novo, vai estar se transgredindo. Se você não entendeu que outro ser humano é outro ser humano, né, igual a você, e que tem gostos diferentes, aliás, que diversidade, diversos somos todos. Eu acho que é uma coisa super importante de falar, que o normal é ser diverso, não ao contrário. Você é cofundadora do Conselheiras 101, que é um programa que visa a inclusão de mulheres negras, de mulheres indígenas nos conselhos de administração de empresas. O que levou você a fundar o Conselheiras 101 e conta pra gente como é que ele funciona? Bom, primeiro que o Conselheiras 101 foram fundados por 9 mulheres. E a ideia de fundar o Conselheiras 101, que a gente já formou mais de 100 mulheres, é exatamente dar visibilidade e falar sobre elas podem também estar onde elas quiserem estar. A última turma, por exemplo, que foi a primeira que nós trouxemos mulheres indígenas, a gente furou a bolha sul-sudeste. E tivemos mulheres indígenas de Roraima, Pará, Pernambuco, Goiás. Na última turma nós abrimos essa pré-inscrição, um formulário de inscrição, e fizemos uma grande divulgação no Brasil inteiro. Nós tivemos mais de 400 inscritas. Uau. Brasil. E aí a gente montou uma equipe, né? Tem um processo seletivo, que foram mais 6 executivas de RH nos ajudando a fazer a pré-seleção do currículo, ajudando a fazer as entrevistas, para chegar em 43, que foi a última turma. Então, não é sozinho o que a gente faz. E eu acho que foi super interessante. A ideia do Conselheiras existem mulheres negras e indígenas prontas para ocuparem alta liderança nas organizações. O discurso, a diversidade e inclusão, ela não é mais uma opção, né? Eu quero fazer isso na minha empresa, eu não quero fazer. Né? O mercado, há muito tempo já entendeu. Então, se o mercado entendeu, se o mundo dos investimentos já entendeu, por que não? Sim, o consumidor quer isso. E, gente, é básico. Quem consome e quem produz? São essas pessoas. Aliás, quem consome. E eu falo que o machismo e o racismo no Brasil, ele tem uma vertente, a mais burra de todas. Ele pega a maioria da população,
Mulheres negras, por exemplo, são praticamente 28% da população. 28%. Mais que um quarto. Paga menos, não remunera e coloca em posições de base. Eu estou deixando de colocar dinheiro bom na economia. Eu estou deixando de fazer um movimento de crescimento de país. É simples assim. Você alija um quarto da população, qual o sentido? E um público consumidor em potencial, né, que você está alijando. Eu trouxe aqui uns dados que a Liliane Rocha, aliás, beijo, Lili, da Gestão Queiroz, ela deu uma entrevista para a gente e trouxe uns dados do censo que a Gestão Queiroz faz, são assim alarmantes. Em nível de liderança, né, cargos de gerência nas grandes empresas, são 25% só de mulheres, 17% de negros, 2,7% de pessoas com deficiência, 5,4% em relação à orientação sexual, gays, lésbicas, bissexuais e menos de 1% de pessoas trans e travestis. Como é que você avalia esses números? Uma vergonha. Então, esses números, né, ele fala, é um retrato do quanto a gente ainda precisa avançar como sociedade. Porque a competência dessas pessoas, ela não está efetivamente na orientação sexual, na religião que ela pratica, na cor da pele, se ela tem alguma limitação física ou não. Aliás, né, a gente nem falou de neurodiversidade. Verdade. Né? A gente está falando tanto de tecnologia e inteligência artificial. Né? As pessoas com neurodiversidade, já tem estudos falando isso, são as que melhores têm desempenho na área de tecnologia. Essa diversidade, ela também traz um ganho para dentro das empresas. Ter um olhar, esse olhar diverso, vai ter pessoas criando produtos diferentes para um público consumidor imenso. Pessoas que vão alertar, olha, isso aqui você pode estar discriminando alguém. Agora, gente, a Janda é uma potência, vocês estão vendo, né? Não cabe no programa, ela não cabe. Conselheira emérita do Capitalismo Consciente Brasil, participa de vários conselhos de grandes empresas e instituições. Janda é escritora, é palestrante. Quando você olha a sua trajetória, Janda, o que você pensa? Que eu fiz o que eu queria fazer. Sem limites. E como diria Gilberto Gil, não queira caber na cabeça do poeta, o que é cabível. Então, é a forma como eu levo a vida. Isso é bom demais. O que é inclusão para você? Inclusão, substantivo feminino, que é importante falar, né? Um substantivo feminino que fala da convivência. Incluir é você respeitar. A inclusão, para mim, ela fala sobre respeito. E acho que tem que ser a premissa básica da nossa convivência, como pessoas, como sociedade, nas nossas relações. Respeito. Inclusão é respeito. É simplesmente respeitar a existência do outro. Janda, o que é ser brasileira para você? Quase um Highlander, né? É quase um Highlander, né? Ser brasileira é isso. Eu amo meu país, eu acredito. Sabe que este ano especificamente eu tive a oportunidade de visitar outros países e vou em mais um agora nessa semana e eu falei, gente, a gente precisa valorizar demais tudo isso que eu tenho. É um país lindo, rico, cheio de gente bonita e a gente precisa amar. O que a gente precisa é como é que a gente melhora esse lugar que a gente vive. E olha, vou falar para vocês, acabem com a síndrome de Vila-Lata. Esse lugar é incrível. Se a gente tem todas as dificuldades, a gente tem problemas que todo mundo tem, mas essa imensidão e essa riqueza, essa bênção, eu costumo dizer, somos extremamente abençoados por Deus, é verdade, é um fato. A gente tem muita água, a gente tem matas lindas, a gente tem gente linda, a gente tem uma cultura super rica e a gente tem uma coisa que é rara no mundo. A gente acolhe todo mundo, por incrível que pareça. E é super contraditório. Eu tenho, por um lado, estatísticas ruins de exclusão e desigualdade, mas, ao mesmo tempo, eu acolho todo mundo. É um país que você tem quase todas as nacionalidades aqui, povos de todos os lugares do mundo. E por que a gente ainda não entendeu essa riqueza, né, do que é esse país continental, né? Nós somos
praticamente o continente, a América do Sul praticamente é o Brasil. Se você olha, né, pelo menos em formato territorial, o Brasil é a grande potência. Então, ser brasileiro é viver uma jornada no videogame, vencer uma jornada no videogame todo dia, mas a gente ama isso aqui. Eu amo isso aqui. Janda, muito obrigada pela entrevista, bom demais. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada, gente. Peça tomada que todo mundo goste, né? Claro que vai gostar. Com certeza. Né? Eu só não gostei porque acabou o tempo. Tem um monte de coisa ainda que a Janda, ó, segue ela, viu? Tem muita coisa para contar. A gente agradece sempre a sua companhia aqui no Quer Ser Brasileiro e semana que vem a gente está de volta. Tchau. Tchau.